Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, um dos autores da Sétima Chave e autor de Pesadelos Através do Espelho e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso. Hoje eu vou falar de A Lenda do Drizzt 3, Refúgio. É o terceiro livro da saga da Lenda de Drizzt que a editora Jambô traz aqui no Brasil. Então, eu já falei aqui no canal sobre o primeiro livro, fiz alguns vídeos sobre o primeiro livro, Pátria, que é o nascimento do Drizzt e os seus primeiros anos de vida ainda em Mesoberranzan, que é o reino dos Elfos Negros. E falei também do Exílio, que é a saga do Drizzt já fora de Mesoberranzan, mas ainda em Underdark, ainda no subterrâneo de Forgotten Realms. E esse é o livro que marca a transição, quando que o Drizzt sai do subterrâneo e vai explorar as terras da superfície. Vai conhecer todo um mundo novo e é uma viagem assim que ele fica muito incerto, né? Porque ele fica naquela dúvida se, tipo, será que lá vai ser melhor do que aqui? Será que lá não vou estar cercado de inimigos de todas as formas? De qualquer forma, né? Então é bem interessante ver o que levou o Drizzt a buscar a superfície e como foi esse começo, esses primeiros anos do Drizzt conhecendo essa nova faceta do mundo de Forgotten Realms. Então, eu vou falar aqui 4 motivos para você ler esse livro, sendo você escritor ou escritora em busca de melhorar a sua escrita, ou sendo um leitor ou leitora em busca de aproveitar, degustar uma boa leitura aqui. Então, o primeiro ponto aqui é que esse é o livro que traz ameaças não tão óbvias. Enquanto que nos primeiros livros era bem nítido, assim, ao menos como leitores, né? Quem eram os inimigos do Drizzt, quem que era uma ameaça ao Drizzt, isso era bem nítido. Como o Drizzt não conhece o mundo da superfície, ele não conhece nem o caminho para chegar lá, e não conhece também as pessoas, os tipos de criaturas que ele vai encontrar lá, sabe? E não conhece ninguém, nem quem são as pessoas como indivíduos, e nem conhece também esses povos, essas criaturas novas. Então é tudo muito novo para ele. Então nenhuma ameaça é óbvia pro Drizzt. Então, a cada livro ele vai conhecendo mais do mundo. Eu tô lendo agora, inclusive, o quarto livro, em que o Drizzt, nesse caso, aqui ele já alguém mais experiente, aqui ele já conhece o mundo, já é um guerreiro, já venceu batalhas, já sabe aonde ele pisa. Aqui ele sabe onde ele pisa. Ao longo da primeira trilogia, o Drizzt está sempre enfrentando novos desafios, está sempre sendo surpreendido, está sempre superando novos obstáculos e está sempre aprendendo, sempre conhecendo um mundo mais. Então esse processo do Drizzt ainda cru, sabe, ainda inexperiente e ainda enfrentando novos desafios que vão se revelando de formas diferentes, é bem interessante. Mas ainda assim, no primeiro e no segundo livro, ele ainda estava em ambientes que ele tinha algum conhecimento e que ele sabia mais ou menos o que era uma ameaça, o que não era ameaça até então. Aqui nesse livro é o livro que ele não faz ideia do que é uma ameaça ou não, ele tem que aprender muito na intuição, muito na dedução e um pouco também de tentativa e erro, um pouquinho também de sorte e azar aqui. O segundo ponto é que esse é o livro em que a gente conhece o mentor do Drizzt. O Drizzt é um Ranger, é um patrulheiro, é a tradução hoje em dia para essa classe de RPG. Ele é um patrulheiro, tem outros níveis também, se a gente for olhar a ficha dele. Eu sou da época do D&D terceira edição, então o Drizzt tinha várias classes, né, naquela época, mas ele era o arquétipo dele era esse caçador, esse guardião, estilo Aragorn, né, o Ranger. O Aragorn também é um Ranger, mas no caso os livros do Senhor dos Anéis traduziram Ranger como guardião, e o Ranger da Terra-média é algo bem mais específico, enquanto que o Ranger de mundos como Forgotten Realms é um conceito bem mais abrangente, tá? Enfim, então a gente já sabe já que ele é esse patrulheiro, mas a gente não sabe como que ele aprendeu a usar as habilidades especiais de um patrulheiro, como ele aprendeu a explorar o mundo ao redor dele, e também como ele conheceu a fé, né? No caso de Forgotten Realms, os patrulheiros também são guerreiros de fé dos deuses naturais. Então,
como que ele conheceu, como que ele aprendeu os dogmas, né? Esse é o livro que apresenta essa transição do Drizzt, e é o livro que a gente conhece o mentor do Drizzt. Então, é um personagem interessante, eu não sou um grande fã de mentores, tá? Mas a forma como o livro apresenta, elabora e desenvolve, né, esse mentor do Drizzt foi bem bacana. O terceiro ponto é o Drizzt como um sobrevivente na superfície. O Drizzt sempre foi um sobrevivente, falei disso no vídeo anterior, sobre o exílio, mas ele era, a princípio, no livro 1, um sobrevivente num ambiente urbano, depois se tornou um sobrevivente num ambiente subterrâneo, agora ele é sobrevivente na superfície. Como eu falei no começo, isso traz novas ameaças bem diferentes. O principal obstáculo do Drizzt é o desconhecimento dele, porque todo mundo na superfície sabe aonde vive. Todo mundo sabe. Todo mundo já está, por exemplo, habituado aos ciclos de dia e noite e aos ciclos das estações do ano. Pro Drizzt, isso que é tão básico para todos nós é novidade. Então, tudo, o Drizzt, inclusive, eu vou dar aqui só uma coisinha assim que não é nem spoiler, tá? Mas logo no começo do livro, o Drizzt encontra um gambá. E ele não sabe o que é um gambá. E ele descobre o que é um gambá da pior forma possível. Então é uma forma assim, engraçada, divertida, mas é assim, muito interessante de mostrar. O Drizzt não conhece esse mundo e não conhece as ameaças desse mundo. Um gambá é um bicho que ele pode ficar bravo, sabe? Ele pode te arranhar e ele pode te deixar com um cheiro tenebroso que não vai desgrudar de você, sabe? Então o gambá não é um bichinho, sabe, legalzinho que você pode... Não é um bicho doméstico, sabe? Não é um bicho que você quer ter na sua casa, mas o Drizzt não sabia disso, né? E, sei lá, se você vê um esquilo, um castor, um gambá, são bichos diferentes, mas o Drizzt não conhece nenhum deles. Isso que é bacana de ver. Então, ver o Drizzt conhecendo um mundo que é muito mais parecido com o nosso é bem bacana. Esse é um ponto, sim, que eu tô aqui falando com você e tô tendo esse insight agora. No primeiro e no segundo livro, a gente conhece esse mundo que é muito novo pra gente. São aberrações, são ameaças extrapanares, sabe? São monstros das trevas, das profundezas. São todos muito estranhos, muito alienígenas. E que a gente tá conhecendo junto do Drizzt. Aqui não, aqui a gente já meio que conhece esses elementos naturais, mas o Drizzt não. Então foi bem bacana ver como que o Drizzt conheceu um mundo bem mais parecido com o nosso. Acho que esse que é o ponto mais legal desse livro, diga-se de passagem. E o quarto aspecto, para encerrar o vídeo, é a batalha épica. Acho que o livro tem os livros têm algumas batalhas épicas, tá? Mas até agora, a batalha épica que eu achei mais bem narrada de todas que eu li, sendo que eu tô lendo ainda o quarto livro, tá? Mas considerando assim, as batalhas de duelo são legais, as batalhas contra monstros são legais, mas esse livro tem uma batalha épica que realmente foi a mais bem escrita até agora que eu li, tá? Pode ser que eu mude de opinião quando eu for ler, né, os próximos livros. Lembrando que esse aqui é o terceiro livro na ordem cronológica, mas na verdade é o sexto livro publicado do Drizzt. Então é uma comparação até meio desleal, né? De fato, quando o autor escreveu esse livro aqui, ele já era bem mais experiente do que ele era nos livros anteriores. Então é natural que ele escreva melhor, que ele narre melhor nesse livro daqui. Mas tem uma batalha assim em larga escala que é muito bem narrada e é gostosa de ler. E olha, eu vou te falar, eu já passei já por uma batalha também maior ainda nesse livro daqui. Tem uma batalha ainda... Seria assim, a batalha em si seria mais épica nesse livro daqui, mas esse é o primeiro livro do autor, o primeiro livro do Drizzt, e não é tão bem narrada quanto essa batalha aqui. E no final das contas, não importa tanto qual batalha é maior ou menor, importa qual é a batalha mais bem narrada, ok? Então, nesse quesito aqui, esse livro aqui é bem interessante. Um quinto ponto que me veio em mente, um ponto extra que eu lembrei agora falando com você, esse livro ele não segue uma estrutura tão nítida quanto todos os outros, mas ainda assim é bem interessante. No caso aqui, no Drizzt, o começo e o fim é bem nítido. Começa com o Drizzt literalmente nascendo e é toda a vivência dele em Mesoberranzan, Pátria é o nome do livro.
E aqui é o Drizzt em exílio no subterrâneo, percebe? O escopo inicial é bem nítido. Aqui a gente sabe que o Drizzt vai ser o começo da vida do Drizzt na superfície, a gente sabe disso, mas o livro não segue essa estrutura narrativa clássica. Ele tem uma estrutura narrativa muito própria, tem todo um arco narrativo que é muito específico, sabe? Que ele não se encaixa exatamente no restante da história, ele conecta, mas ele é muito independente de todos os outros. E eu adorei isso. Eu adoro quando o escritor sai da fórmula de bolo, como ele conta a história do jeito dele, tá? Como ele dá o ritmo narrativo dele, dá a estrutura dele pra história e fica bem feito. Fazer e ficar mal feito não vale. Agora, quando o autor consegue fazer isso e ficar bem feito, eu acho excelente. E, de novo, esse foi o 6º livro publicado da série do Drizzt. O autor já era experiente, já estava já com os dedos calejados, já sabia o que ele estava fazendo. Eu, Bernardo, não estou escrevendo ainda o meu 6º livro, tá? Eu estou escrevendo agora o meu 4º livro, que eu estou, assim, de fato escrevendo, tá? Eu terminando de escrever o 4º livro agora, tô quase no finalzinho, inclusive, da Era do Abismo. Faltam 3 capítulos para encerrar a escrita do meu 3º livro da Era do Abismo, e é o 4º escrito da minha carreira. E isso é importante, cara. Eu hoje sou muito mais experiente do que eu era no começo, né? Então hoje eu consigo narrar cenas muito mais esclarecidas, muito mais divertidas. Então eu sempre pensei nisso. Eu não vou começar falando de grandes deuses e grandes batalhas e universo em apuros, porque eu não tenho experiência suficiente para fazer isso bem feito, tá? Então eu gosto de dar um passo de cada vez, sabe? E gosto de ir evoluindo. E eu vejo, cara, todos os autores eu vejo como que eles evoluem ao longo de suas carreiras. Ótimo exemplo disso é Eduardo Spohr, um dos meus autores favoritos. Mas, cara, Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, que é o meu livro favorito da quadrilogia angélica, cara, o 2º livro, no caso do Spohr, tá? O Filhos do Éden 1, é muito mais bem escrito do que a Batalha do Apocalipse. Sinceramente. Eu acho que a Batalha do Apocalipse tem mais elementos que eu gosto, em questão, assim, de personagem, enredo e cenário, mas eu prefiro ler Filhos do Éden, porque o Spohr melhorou muito do primeiro livro para o 2º e, consequentemente, também o 3º e 4º, assim foi. Da mesma maneira que é bem nítido que o 6º livro publicado pelo Salvatore é melhor do que os livros anteriores dele. Ao menos os que eu li até agora, claro. Estou lendo ainda a trilogia clássica dele. Então eu gostei muito como ele reconstruiu a estrutura narrativa do jeito dele. Então são esses 5 motivos para ler Lenda de Drizzt Refúgio. Recapitulando. Ameaças não tão óbvias. Conhecer o mentor do Drizzt. Conhecer o Drizzt como um sobrevivente da superfície. Uma batalha épica muito bem narrada. E uma estrutura narrativa que foge do que a gente está acostumado, mas ainda assim é muito agradável de se ler e é muito satisfatória, no fim das contas. Comenta aqui embaixo qual que é o seu livro favorito de fantasia medieval. Qual que é a sua saga favorita de fantasia medieval? Tormenta, Forgotten Realms, Dragonlance, Dying Earth, A Era do Abismo. Comenta aqui embaixo qual que você mais gosta, tá bom? E se você também conta suas histórias, também escreve as suas histórias, clica no link aqui na descrição do vídeo da iniciativa Escrita Épica, para você desbloquear todo o seu potencial de escritor ou escritora e alcançar o seu sonho de ter o seu livro publicado e conquistar leitores por todo o Brasil. Senhoras e senhores, uma honra. Até o próximo vídeo. Até lá, a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!